Olá, tudo bem? Me responda, você gosta de ser criticado? Ninguém gosta, mesmo quando é uma crítica construtiva. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de errar. Se pudéssemos, seríamos perfeitos e não erraríamos nunca. Mesmo sabendo que não nascemos prontos e nem sabemos de tudo, tentamos acertar sempre. Nosso cérebro se encanta com os aplausos. Todo mundo fica em plena euforia, né? Feliz quando está acertando e recebe elogio. Agora, se você aprende a olhar e a encarar as críticas positivas, claro, de forma que serão desafios para novas conquistas e aplausos, você receberá com um olhar diferente essas críticas. Por quê? Você vai estar investindo em você, investindo para estar melhorando cada vez mais. Você percebe que o teu esforço tem valido a pena e que tem feito sentido para que você continue do jeito que você vem fazendo as coisas. E vai ter um olhar de quê? De aprendizado. Quando recebemos uma crítica positiva com essa intenção da ajuda, do crescimento, onde a gente acaba percebendo que mesmo de termos nos incomodado em ter sido criticado, no sentido de crescer mesmo, e que é para o nosso bem, aceitamos de uma forma melhor e mais positiva as críticas que estão vindo para a gente, porque a gente entende que realmente existe ali uma intenção muito positiva. Agora, as críticas que vêm na maldade, com a intenção de te colocar para baixo, porque o outro precisa se autoafirmar em relação a tudo que você está colocando, com essa postura para se sentir por cima de você, melhor que você, essas você precisa aprender a fazer o quê? Jogar no lixo. Porque lixo a gente joga no lixo. Se a gente absorve essas coisas negativas, daqui a pouco a gente está se desmerecendo de tudo. Para isso, você precisa estar bem com você mesmo também, com a sua autoestima para cima. Porque do contrário, você vai acabar achando que essa pessoa que fez essa crítica negativa está certa no que ela está dizendo, porque não conseguirá, né? Você não vai conseguir perceber, não vai conseguir filtrar que aquela ali é uma intenção ruim. E aí a gente precisa entender que só critica a gente negativamente quem se sente por baixo, quem não está à nossa altura. Quando não nos conhecemos, geralmente não filtramos e não entendemos as críticas, a gente vai aceitando tudo. E dependendo de como a gente tem consideração em relação àquela pessoa, modifica mais ainda, a gente vê como uma verdade aquilo ali. E o mesmo a gente acaba fazendo com os outros. Quantas vezes nos pegamos julgando ou criticando alguma coisa ou alguém sem primeiro buscar entender o porquê de tantos espinhos, né? Do porquê que a gente fica espetando tanto. Muito provavelmente, quando a gente também critica negativamente, é porque a gente está se sentindo inferior àquela pessoa. Então a gente vai buscar uma justificativa para amenizar a nossa dor. E aí a gente precisa entender também que para todos os espinhos que existem flores e rosas, que talvez naquele momento não conseguimos visualizar. A gente precisa estar sempre buscando o lado positivo das coisas, o esforço da pessoa. E o nosso cérebro ele vai fixar exatamente aquilo que mais repetimos, porque ele não tem essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Ele leva ao pé da letra aquilo que a gente coloca para ele. Então, e ele é bem obediente nesse sentido, né? Então ele vai agir de acordo com aquilo que você está colocando e acreditando. Então eu levo vocês a refletir. Que tal começarmos a avaliar o que nos faz bem e então refletirmos isso em nossas atitudes, nossos pensamentos, em nossos sentimentos, criando repetições positivas para a gente também. Desenvolvendo então, né, um cérebro mais otimista, ao invés de ficar sempre só olhando o lado negativo das coisas. Fazer isso não só com a gente,
mas isso também com as outras pessoas. Vamos elogiar mais, criticar menos. A vida fica muito mais leve se optamos em buscar o florir ao invés de julgar, criticar ou mesmo ferir. Quando a gente age com essa intenção venenosa, digamos assim, com essa intenção de diminuir o outro, de zoar o outro, a gente acaba machucando. A gente não sabe o que existe ali por trás daquela pessoa, quantas dores ela tem ali dentro dela, quantas vezes ela já foi julgada ou criticada, e receber mais uma crítica não vai ajudá-la. Ao contrário, vai deixá-la mais para baixo ainda e às vezes até desistir daquilo que ela está tentando. Uma vez passei por uma situação muito ruim. Eu tive vários problemas de saúde e muitas vezes eu não podia fazer certas coisas, né? Certas atividades físicas por conta da minha questão de saúde, e eu sempre fui muito julgada, no sentido de, porque como eu não treinava, não podia fazer muitas coisas, quando era escolhida, era sempre a última a ser escolhida, e isso era muito ruim. Eu me sentia completamente fragilizada nesse sentido, me sentia ruim mesmo no jogo. Uma vez me falaram mesmo, não, você fica pro final porque você não sabe jogar, você não é boa no jogo, então para que a gente vai te escolher? A gente te escolhe porque o professor manda escolher, mas no meu time eu não quero você. Então assim, escutar uma coisa dessa, sem a pessoa entender o que existe por trás ali de um certo comportamento, existem muitas dores, existem muitas rejeições, muitas questões que nem sempre a gente coloca para os outros, até porque a gente não sabe como é que o outro vai receber aquilo que a gente vai falar também. Nem todas as pessoas estão abertas e receptivas a nos acolher dentro das nossas dificuldades, sejam físicas, cognitivas ou emocionais. Então eu sugiro que da próxima vez fosse mais interessante a gente começar a refletir sobre essa questão. Como eu estou me comunicando? Como eu estou falando as coisas que eu estou pensando, que eu estou sentindo? De que forma eu estou criticando alguém quando eu faço alguma colocação? Porque diferentemente se eu de repente estou vendo que uma pessoa, sei lá, está fazendo um trabalho todo desleixado, e eu coloco para a pessoa, né, sei do potencial dela, coloco para ela e falo, nossa, você é tão capaz, eu confio tanto no teu potencial e acredito que você pode fazer algo melhor do que você está fazendo, porque me parece que do jeito que você está fazendo, parece que não tem tanta empolgação, tanta vontade, tanta motivação para fazer, você precisa de ajuda, quer alguma orientação em alguma coisa. Então a gente muda a forma de falar, né? Em vez de falar, nossa, o que você está fazendo tá uma droga, tá uma porcaria, você não faz nada direito, né? E isso é muito ruim, a gente não estimula. E a gente precisa ter esse cuidado, porque se a gente não ajuda o outro, ou não pode ajudar o outro, melhor a gente ficar calado. Melhor a gente se recolher à nossa insignificância e deixar as coisas fluírem, porque aí a pessoa vai ter ali um momento, vai ter avaliação, no caso desse trabalho, vai ter avaliação dela e ok, ela reflete sobre aquilo se ela quiser, se fizer sentido para ela. Mas a gente se colocar muito, né, no tentar entender como o outro está sentindo, a verdadeira empatia é exatamente isso, não é o se colocar no lugar do outro, é tentar sentir como o outro está sentindo. Tentar entender o quanto determinado comportamento me machucaria também. E se me machuca, por que eu vou fazer com o outro? Então isso é muito importante, a gente refletir sobre isso para buscar mudar, buscar fazer diferente e fazer sentido na vida de alguém. Fazer com que a nossa imagem, com a nossa pessoa, vire uma memória positiva na vida da pessoa e não uma memória de uma pessoa que estragou a vida dela, ou que fez mal à vida dela, não agregou. Isso vai fazer toda a diferença.
Então, o que eu quero trazer para a reflexão é justamente isso. Cuide, observe, avalie como você vem se comunicando. Não se comunica no automático. Avalie se aquilo que você vai falar realmente é para somar, é para agregar. Se é para somar e para agregar, avalie o seu tom de voz. Avalie a forma como você vai fazer as colocações. Com isso, o outro vai ser muito mais receptivo. E aí entenda, quando o outro está receptivo, porque a sua colocação está sendo positiva, está ali com a intenção de ajudar, você está ajudando a reprogramar muita coisa ali no cérebro da pessoa. Muitas vezes a pessoa se sente várias vezes rejeitada e quando você mostra um acolhimento, uma vontade de querer realmente estar ali junto com a pessoa para poder ajudá-la a vencer, né, alcançar o que ela quer, você está ajudando a cicatrizar muitas feridas, está ajudando a modificar muitas coisas ali dentro dela, muitas dores e reprogramar o cérebro dela, fazendo com que ela comece a acreditar nela novamente, a ter potencial, perceber o seu próprio potencial para conseguir realmente seguir adiante. Então, eu te convido a refletir sobre isso, pense com muito carinho e numa próxima vez você vai agir de forma diferente e observe como o outro vai te receber. Vai fazer toda a diferença, ok? Um beijo no coração. Tchau, tchau.